A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Gostaria de lembrar que a todos que dia 30 nós teremos um seminário sobre o perdão por Luciana Barbosa. Dia 30 vai dar no domingo às 16 horas, entrada franca, portanto estão todos convidados. Vamos passar uma tarde de domingo estudando sobre o perdão à luz da doutrina espírita. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sobre a escala da prece. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM através do seu WhatsApp, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Ainda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam, nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre escala da prece. O poder da prece mostra-nos pela estrutura evolutiva do espírito que quanto mais amor tem a alma, mais prodígios faz através da rogativa. Sem dúvida, né? Aquele que tem uma fé inabalável, sincera, que sai realmente do coração, essa prece ao chegar ao mundo espiritual, certamente será levada, né, por benfeitores espirituais às esferas mais altas. A fé é uma oração vibrante no coração do crente. A sua expressão é de acordo com a posição que ocupa na faixa da vida em que se situa. O poder da súplica é sem limites. Intitulamos essa mensagem da escala da prece, pois na verdade a oração se divide mais do que os elementos na posição periódica, desde as frações de oitavas no mundo interatômico até o circular das galáxias no espaço infinito, desde os primeiros sinais de vida na Terra aos espíritos mais evoluídos. A existência é um eterno cântico. Se queres ou podes entender, tudo na criação é uma prece divina e permanente
ao Todo-Poderoso. E na faixa humana, entre os misticismos mais puros, essa postura espiritual se aperfeiçoou mais, cresceu verticalmente como uma árvore gigantesca, onde a seiva fecundante corre em meio ao seu clópico corpo, levando elementos da terra para se purificarem nos céus. Então, meus queridos, aqueles que estão numa situação mais elevada, por exemplo, o santo, se defende de todas as investidas do mundo com engenhoso meio de orar. Quantos irmãos que sofreram perseguições implacáveis, mas não se deixavam abater, exatamente pela fé sólida. Entre nós aqui no Movimento Espírita, nós temos Chico Xavier. Quantas perseguições ele sofreu ao longo de sua vida, no entanto, jamais se deixou abater. Meio católico, tantos como Madre Teresa, Francisco de Assis e de outras doutrinas religiosas, porque as pessoas tinham uma fé grandiosa em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Então, estes purificam a atmosfera que os circunda, com os fluidos atraídos na concentração que se originou na prece e ainda se alimenta com esse ambiente divino. Aperfeiçoando-nos na oração, ser-nos-á fácil esquecer as mágoas e perdoar as ofensas. Então Gandhi não tinha nem necessidade de perdoar, porque ele conseguia observar que o ofensor era um doente. Ele tinha essa capacidade de ver e perceber que ele estava sob influência espiritual, obsidiado, precisava muito mais de auxílio do que de críticas. Cada indivíduo deve orar na escala que lhe é própria. A naturalidade dessas forças é em nosso favor. A humildade abre as portas do oculto, entendendo a compatibilidade do amor que sentimos pelos outros. Capacidade garante-nos a propícia um poder maior de fé, de modo a aumentar a esperança do que pretendemos receber pela oração. E nós já falamos em alguns programas que o importante não é orar só para si, mas principalmente para os demais, A necessidade da rogativa para o homem compara-se ao carro em que falta combustível e que tem de parar em um posto de gasolina para se reabastecer com o inflamável, pagando o preço correspondente. Nós outros, em todas as duas faixas da vida, somos como carros espirituais. Quando esgotados de energias, paramos e pedimos ao suprimento maior, o combustível divino, e pagamos com os preceitos dignificantes vividos diariamente. Então precisamos reabastecer-nos de energias salutares. Quanto mais duras, mais sabemos do egoísmo cósmico. A criança entra nos corredores do mundo pela porta estreita do nascimento, chorando, que é o tipo de oração formulada por ela. E é nesse clima que os sorrisos tanto da mãe quanto dos familiares garantem a assistência e o conforto em nome de Deus, respondendo à súplica. Assim os pássaros, assim os animais. O gemido provido da dor é um pedido de socorro que logo será atendido por mãos caridosas em nome dos sentimentos altruísticos. Portanto, ninguém está ao desamparo, E o choro da criança é um pedido de socorro para a mãe. Isso entre os pássaros, todos os animais, não estou falando somente dos seres humanos, mas a mãe tem um carinho maior do que todos os seres. Queiramos ou não, oramos todos os dias, aconselhando os filhos à obediência, ao estudo e aos deveres, respeitando os pais, honrando a família e dando-nos ao trabalho de cada dia, dando pão a quem tem fome e vestindo-os nus, dando água a quem tem sede e paz ao desesperado, falando, aprendendo e instruindo. É o que falamos sempre aqui no programa. Nós passamos essas informações para os ouvintes, mas não se esqueçam que nós estamos também sendo orientados no mesmo instante que falamos. Isso serve para todos. Tudo isso é escala de oração, e ela ainda se estende mais além, porque a própria vida é uma profusão. Já conscientes disso, vamos orar nos moldes ensinados por Jesus Cristo. Fechar as portas e formular a súplica em segredo ao poder supremo com as mesmas palavras do Mestre, Pai Nosso. Então Jesus chama Deus de Pai. Foi a primeira vez que eles ouviram isso, Não aquele Senhor dos exércitos, aquele Deus irracível, vingativo e até perverso em algumas passagens,
onde as pessoas tinham que ter medo, tinham que temer a Deus. E, no entanto, Jesus ensina-nos a amar a Deus, que é completamente diferente, porque quem tem medo não ama. Ele lhe dará no futuro uma evolução superior. A árvore se desfaz até o pó. O animal é arrastado ao sacrifício para o sustento dos homens, principalmente suínos, os bovinos, algumas aves. Mas o amanhã lhe reserva o amparo da justiça. E o homem, que tem superioridade sobre todas as coisas do mundo, não deve buscar a humildade, a resignação e a esperança? Então, deve sim. E avantajando-se aos outros reinos, passo a passo, há de chegar à plenitude da caridade, que sempre se confunde com a ciência da oração. Portanto, vos orareis assim, como ensinou Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, meus queridos, pensemos nisso e devemos orar sempre. A oração é o proêmio que antecede a todas as emoções espirituais, abrindo na mente uma clareira psíquica, pela qual adentra a luz divina procedente de Deus. Há homens insensíveis à prece por natureza, e não nos cabe julgá-los. Preceituam, quando interrogados, que a oração em nada modifica suas vidas e que para eles a súplica é o trabalho, é a honestidade, é a própria vida desfrutada dentro da legalidade de conceitos estipulados pelo mundo. Certamente que essa é mais uma modalidade de oração, que poderemos denominar de oração trabalho, oração conduta, oração instrução, oração virtude, etc. No entanto, a oração que confabula com as forças superiores é a divina, da qual tratamos com o máximo respeito nesta mensagem. Por que orar? Se Jesus Cristo, o Mestre por excelência, orou na mais intensa vibração, como nós haveremos de prescindir da prece, porta de esperança que nos identifica com o além, veículo grandioso a enriquecer a crença da imortalidade da alma? A oração é parceira da alegria, companheira da confiança, amiga da caridade e filha do amor. É a ciência das ciências, a filosofia das filosofias. E a religião não pode existir sem sua participação ativa em variados moldes e graus dos seus profitentes. Os planetas, como bailarinos celestiais, dançam e cantam o hino prece, exaltando a Deus na expressão do Sol, núcleo misterioso que favorece vida para todos eles, em nome do Criador, e luz nas suas diversificadas trajetórias no infinito. O átomo, com a sua comitiva eletrônica, é a mini-cópia do astro-rei e também reverencia o supremo arquiteto do universo, dentro da orquestração minicósmica que lhe é peculiar. De certa forma, tudo na criação encontra-se em estado de oração. O homem, perfeição das perfeições criadas, em se falando da terra, colocará um silêncio no lugar santo da súplica? Isso não. Ele compreende o grande valor da comunicação mais direta com as forças luminosas da verdade. Orar é se resguardar contra as investidas do mal, é se precaver dos possíveis desequilíbrios, é fortalecer o coração frente às lutas de cada dia. A prece, por regra maior, é a força poderosa capaz de iluminar quaisquer trevas da alma, induzi-la para a fraternidade e o amor em todos os ângulos. É saber orar, e saber orar é uma ciência ainda mais profunda. Eis porque alguns ignoram a eficácia dela. Sem que os pensamentos se ordenem e as ideias se harmonizem, a concentração desaparece e com ela o poder da oração. A tranquilidade de consciência, a humanidade, o amor sem barreiras, o perdão sem exigências e a benevolência deverão ambientar o campo mental no sentido de a prece circular pelo psiquismo, aprumando em direção a Deus, transpondo todos os obstáculos, devolvendo a verdadeira serenidade ao coração que se entregou à súplica.
Quem tem inimizades e encontra-se com a mente tisnada na vingança, isola todos os ensaios que porventura fizer em torno da oração. Antes de orarmos, é bom que, em primeiro lugar, nos reconciliemos com quem ofendemos ou perdoemos, se por acaso tivermos sido caluniados. Sem essa limpeza do coração, as condições espirituais travarão as possibilidades de entrarmos em contato com as forças superiores. E se conseguirmos abrir as portas para outras conquistas, a prece ficará cada vez mais sublimada. E nessa viagem iniciática da vida, teremos a resposta mais acertada do porquê a prece. A oração muito pode na engrenagem da vida humana e mesmo divina. Ela comanda e purifica os nossos sentimentos, dando-nos forças nos momentos de fraqueza. A oração é dotada do dom de sublimar na área humana. No entanto, em muitos lugares não cabe à oração interferir. No caso da pergunta 210, em O Livro dos Espíritos, ela não pode mudar a necessidade do Espírito e a vontade de Deus em fazer renascer um espírito inferior em uma família para o devido aprendizado. Se assim acontecesse, para onde iriam os espíritos que ainda não atingiram o esclarecimento necessário para o seu despertamento espiritual? A oração, neste caso, pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém, em condições melhores, devido à força da prece dos pais. Deve-se sempre orar, cultivando a caridade, fazer o culto do evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando este ambiente, sentem a felicidade e a esperança nas suas novas lutas e podem, com isso, precaverem-se de muitos males. Plantemos a semente do amor, que colheremos os frutos da fraternidade. Nada se perde. Não nos esqueçamos desta verdade. E o bem, esse é eterno. Ele se irradia, buscando com valores acrescentados a fonte geradora. As necessidades dos nossos irmãos inferiores de voltarem à terra são maiores mesmo que a dos espíritos de alta estirpe. Como iremos ajudar pela força e eficiência da caridade aos que não precisam da nossa ajuda? Os doentes são os que precisam de tratamento e com urgência. Os maus filhos são realmente uma provação para os pais, dando oportunidade para os mesmos de ressarcirem velhos débitos, e a obrigação de quem deve é pagar com alegria, senão com amor. Nunca queiramos mudar as coisas que não podem ser mudadas. A justiça divina não erra na sua computação em qualquer lugar do universo, e quem procura andar na justiça está se abeirando à lei do amor e sentindo seu perfume, que se alojará no coração. Tanto o pai quanto a mãe devem emprestar aos filhos, em gestação, bons pensamentos, boas ideias e sentimentos puros, porque eles se encontram ligados aos pais por fios invisíveis, mas reais, e passam a pensar do mesmo modo que seus genitores. É nesse sentido que a oração é bem mais valiosa, porque anima e dá esperança aos que estão chegando, por vezes com grandes promessas de renovação. Ajudemo-los pelo proceder, ajudemo-los pela conduta em Cristo, que os seus caminhos iluminar-se-ão de forma a aliviá-los dos males que os esperam, em estradas de que às vezes não se recordam. Os pais devem se lembrar da brida, da disciplina, e não se esquecerem da oração todos os dias, que ela os livrará de muitos males, porque é o filho pedindo ao pai. E Jesus já disse: pedi e obtereis. Os filhos, sejam eles quais forem, são flores de Deus nos caminhos humanos. Façamos o que pudermos na educação destes espíritos, porque, em primeiro lugar, eles são filhos de Deus. Vai chegar a nossa vez de sermos filhos novamente, e somente colheremos o que plantamos agora. O futuro é uma oportunidade preparada no passado, que não erra o endereço do necessitado que a fez. Essa é a lei da justiça e do amor. Não queiramos, portanto, escolher apenas espíritos angélicos para renascerem em nosso meio familiar. Oremos sempre por aqueles que devem vir por vontade de Deus, que a assistência de Jesus nos fará felizes.
A prece é uma ciência divina que todos podemos compreender. Ela vem das eras remotas, vencendo o tempo e escalando espaços. Muitas coisas são esquecidas pelos homens. Entretanto, a oração permanece. Ela nos ajuda nas horas difíceis a suportarmos e superarmos as dificuldades. Ela assiste a nossa chegada à Terra e também a nossa partida. Tanto os desencarnados como os que vivem no mundo das formas a usam como súplica ou agradecimento, pois ela atende aos dois planos da vida. Jesus usou largamente a oração e ensinou aos seus discípulos a orar, dando-lhes um molde que ficou na história de todos os povos cristãos da terra, que é exercida com todo respeito nos planos em que habitamos. A prece é uma forma espiritual que nos capacita para todos os trabalhos e nos ajuda em todas as atividades que nos compete realizar. Orar é uma ciência sobremaneira divina. Quando aprendermos seus reais valores, estaremos de posse da verdadeira senda da iniciação como o caminho para os mundos superiores. Alcançamos com a prece a dimensão maior, onde poderemos sorver o elixir da longa vida e a substância que garante a paz. Quem aprendeu a orar tem sempre em seus lábios um sorriso de contentamento, não reclama dos acontecimentos, aceita o que surgir em seu caminho, lutando para melhorar sem a extravagância da violência. Quem se afeiçoou à oração a ninguém fere, nem ofende com as injúrias, porque o coração vive em paz. Paz está orida na prece, sob o comando do amor. Quem confia na súplica jamais se esquece do seu dever para com Deus e o próximo, e alimenta todo o ânimo que incentiva a fraternidade. É preciso falar nessas singelas páginas algo sobre a oração, pelo respeito que temos a essa virtude, a esse gesto de luz, em cuja difusão todos os grandes espíritos se empenham. Somos muitos os que trabalhamos no sentido de anunciar o valor da oração, bem como, e certamente, a sua grande ciência. A prece não é como muitos pensam ser, palavras que saem dos lábios, simples sons articulados. Ela é o veículo por onde chega até nós o energismo divino, desde quando os sentimentos estejam em plena concordância com o amor. Deves, no momento de orar, entregar-te à divindade e sentir como se estivesse diante de Jesus, ouvindo e vivendo com Ele os seus mais altos conceitos de caridade, de perdão e de fraternidade universal. Não existe cura verdadeira sem oração. Eis porque em todos os métodos de cura, nós a usamos para alcançar o beijo da luz de Deus, que se transforma em nosso peito em magnetismo animal, para curar os nossos semelhantes. Essa composição sobremodo superior é feita pela força do amor. O trabalho também é uma prece, mas não podemos esquecer a prece da gratidão, que sobe em busca do Criador, em forma de reconhecimento. Se todas as ciências do mundo procurassem estudar e compreender a ciência da oração, os caminhos da vida ficariam mais fáceis de serem trilhados e os ajustes científicos mais seguros nas suas diretrizes. Ela pode entrar em tudo no mundo, desde o alvorecer do dia, no acervo de lutas do camponês até os altos gabinetes dos dirigentes das nações. A prece sempre nos ajuda a fazermos o melhor. É uma lei espiritual e deveria estar presente em todos os labores da vida física. Quem ora nos moldes do Evangelho é cheio de esperança e acredita nos altos conceitos do amor, passando a compartilhar a paz com a fraternidade universal. Quem ora acende uma luz e quem conhece a ciência da oração descobre um sol, que é Deus em Jesus e Jesus em nós. Não existe cura verdadeira sem oração. Eis porque em todos os métodos de cura nós a usamos para alcançar o beijo da luz de Deus, que se transforma em nosso peito em magnetismo animal para curar os nossos semelhantes. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Autoridade versus responsabilidade. Quanto pesa a responsabilidade de um cargo? Observa-se que muitos perseguem nomeações para cargos e disputam com ardor lugares que lhes conferirão autoridade sobre outros. Contudo, quando assumem postos de comando, se esquecem dos objetivos reais para os quais foram ali colocados, passando a agir em seu próprio favor. Tal posição nos recorda a história de um homem que foi nomeado mandarim.
uma espécie de conselheiro na China. Envaidecido com a nova posição, pensou em mandar confeccionar roupas novas. Seria um grande homem agora, importante. Um amigo lhe recomendou que buscasse um velho sábio, um alfaiate especial que sabia dar a cada cliente o corte perfeito. Depois de cuidadosamente anotar todas as medidas do novo mandarim, o alfaiate lhe perguntou há quanto tempo ele era mandarim. A informação era importante para que ele pudesse dar o talhe perfeito à roupa. Ora, perguntou o cliente, o que isso tem a ver com a medida do meu manto? Paciente, o alfaiate explicou. A informação é preciosa. É que um mandarim recém-nomeado fica tão deslumbrado com o cargo que anda com o nariz erguido, a cabeça levantada. Nesse caso, preciso fazer a parte da frente maior que a de trás. Depois de alguns anos, está ocupado com seu trabalho e os transtornos advindos de sua experiência. Torna-se sensato e olha para diante para ver o que vem em sua direção e o que precisa ser feito em seguida. Para esse, costuram um manto de modo que fiquem igualadas as partes da frente e a de trás. Mais tarde, sob o peso dos anos, o corpo está curvado pela idade e pelos trabalhos exaustivos, sem se falar na humildade que adquiriu pela vida de esforços. É o momento de eu fazer o manto com a parte de trás mais longa. Portanto, preciso saber há quanto tempo o senhor está no cargo para que a roupa lhe assente perfeitamente. O homem saiu da loja pensando muito mais nos motivos que levaram seu amigo a lhe indicar aquele sábio alfaiate, e menos no manto que viera encomendar. Cargos, funções, são sempre responsabilidades que nos são oferecidas pela divindade para nosso progresso. Não há motivo para a vaidade, acreditando-se superior ou melhor que os outros. Quando Pilatos assegurou a Jesus que tinha o poder de vida e morte e que em suas mãos estava o destino de suas horas seguintes, o mestre alertou-o dizendo: Procurador, a autoridade de que desfrutas não é tua. Foi-te concedida e poderá ser-te retirada. De fato, isso veio a acontecer. Apenas poucos anos após a morte de Jesus, o poder de Roma retirou do procurador da Judéia, Pôncio Pilatos, toda a autoridade. Ele perdeu o cargo, o prestígio e tudo o que acreditava fosse eterno em suas mãos. Toda a autoridade deve se centralizar no amor e na vida exemplar, a fim de se fazer real. A autoridade de que nos vejamos investidos deve ser exercida sem jamais ferir a justiça. No desempenho dos nossos deveres, recordemos que só uma autoridade é soberana, aquela que procede de Deus, por ser a única legítima. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecido, Senhor, como sempre falamos, pela oportunidade que nos deste de trabalhar em seu nome, divulgando a sua sábia doutrina pelas ondas do rádio e também da internet, levando conforto, a esperança a centenas e milhares de pessoas. E como nós precisamos sempre do vosso amparo, da proteção divina para permanecermos neste mundo de provas e expiações, passando muitas vezes por dificuldades. Mas sabemos, Senhor, que Tu estás sempre de braços abertos, aguardando por nós. O convite nos foi feito há mais de 2000 anos, quando disse-nos: Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É talvez essa busca interior que estamos aqui te rogando, Senhor, a paz para todos nós, no Brasil e no mundo. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de mais uma vez participar do programa de hoje com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe.
Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.